Olá, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias. As verdades presentes para o tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Hoje vamos falar de um assunto muito especial, o santuário de Deus. A morada do Eterno, a sala do trono, o trono do Altíssimo. Hoje vamos falar do julgamento dos filhos de Deus. O Salvador vai ser o advogado, o juiz é o próprio Deus. Pegue sua Bíblia, vamos verificar na palavra de Deus que é infalível. Se ela disser que tem um santuário no céu onde você e eu seremos julgados, pois acredite, porque o Eterno não mente, não falha, ele nunca falhou e nunca falhará. Portanto, vamos confirmar que existe sim o santuário, a morada do Eterno, meu amigo. A sala do trono de onde o destino das nações serão emitidos, da onde aquela palavra final é aprovado ou reprovado. Então vamos para esse estudo, pois é muito especial. Pegue sua Bíblia. Vamos lá então. A primeira passagem que eu quero ler com vocês está em Êxodo, o capítulo 25, versículo 8. Eu coloco na tela e você acompanha aí. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Para que eu habite no meio deles. Eles quem? O povo de Israel, os filhos de Deus. Mas atenção, vale a pena a gente meditar que o próprio Eterno foi quem disse. Não foi Moisés, não foi nenhum ser humano qualquer. Foi o Eterno quem disse, eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. O capítulo 25, versículo 9 e 10... Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a sua largura, e de 1 côvado e meio a sua altura. Muito bem, então aqui já estamos vendo que a ordem partiu do Eterno. Vocês façam um santuário, mas, Moisés, não é de acordo com a tua vontade, é de acordo com a minha. Eu vou te dar as medidas, eu vou te dizer quais são os móveis e utensílios que vão ser usados nesse tabernáculo. E outra coisa, eu tenho aqui um modelo, eu quero que você faça parecido com o modelo. Então, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, entenda de uma vez por todas que houve uma decisão do Eterno. Ninguém deve contrariar, porque seria perda de tempo. Ele decidiu fazer o santuário. Ele quis fazer para que estivesse mais próximo do povo. Ele diz para que eu habite no meio deles. Agora, ele, com a sua prerrogativa e soberania, ele disse, olha, eu quem dou o modelo. Eu quem digo como funcionará. Então, você precisa admitir que aqui é uma questão do alto e não de Moisés. Como seria esse tabernáculo, esse santuário? O santuário era dividido entre o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Vamos agora então conhecer a parte externa do santuário, que é o átrio. O átrio era uma parte descoberta, era a parte da frente do tabernáculo, aonde o povo tinha acesso, poderia se apresentar com o seu sacrifício, seu animal, sua oferta para o Senhor. Ao entrar no pátio, logo se percebia algo interessante. Era o altar de holocausto, ou altar de sacrifício, onde o cordeirinho seria imolado e queimado, oferecido ao Senhor, como sendo ali o sacrifício pelos seus pecados. E do lado direito, você presenciava ali uma pia de bronze com um grande significado. Essa pia ficava cheia de água por vários motivos. Um deles é que ali o sacerdote se lavava. Quando se sujava com sangue, terminava de ministrar, ele se purificava ali. Tanto antes como depois da cerimônia, ele se purificava ali. Portanto, aquela pia de bronze cheia de água tinha que estar todo o tempo ali com o significado de limpeza, pureza e santidade. Ainda representa o tanque batismal para cada pecador nos dias de hoje. Portanto, quando você se batizar nas águas, que é uma orientação do Eterno, você pode pensar naquela pia, tá bom? Vamos agora conhecer um pouco do lugar santo e o que funcionava ali. O lugar santo era a sala onde ministrava o sacerdote diariamente
e onde havia uma mesa à direita da entrada com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Havia também ali um candelabro com 7 castiçais e 7 lâmpadas à esquerda de quem entrava, e isto representava os 7 Espíritos de Deus. Também havia um altar de incenso em frente de quem entrava, e este altar representando as orações dos santos. Ou melhor, a fumaça que subia desse incenso nesse altar representava as orações de todos os santos subindo ao céu, seria atendida aí pelo nosso Deus. Agora vamos falar do lugar santíssimo. Esta aqui é uma sala diferenciada porque é ali que ficava a Arca da Aliança. No lugar santíssimo havia a Arca da Aliança com 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de altura e 1,5 côvado de largura. Na tampa ou no propiciatório haviam 2 querubins e dentro da arca estavam os 10 mandamentos e também a vara de Arão que floresceu. Na verdade era o cajado que Deus providenciou para Moisés. Ficou conhecido como a vara de Arão porque Arão é quem pegava esse cajado e executava por ordem de Moisés os milagres. Havia também dentro da arca o maná, que é o pão do céu, e uma lâmpada havia nesse cômodo, ali naquela sala, ali naquele lugar santíssimo, naquela sala, havia uma lâmpada que representava a onipresença de Deus e a constante presença de Deus ali. Essa lâmpada movida a óleo, ela não deveria ser jamais apagada. Então, iria sendo só abastecida com óleo para que permanentemente ela estivesse acendida. Então vamos refletir um pouco sobre o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, já que representa a sala do eterno. A tampa da arca era chamada de propiciatório. E por que propiciatório? Era a tampa da arca revestida de ouro e com 2 querubins de ouro curvados sobre a tampa, um de frente para o outro, como símbolo da proteção e zelo para com a santa lei de Deus. Propiciatório significa propiciação pelos nossos pecados, um sacrifício substitutivo para aplacar ou acalmar a ira de um Deus santo pelos pecados cometidos contra ele e contra a sua santa lei. Somente Jesus estava e está à altura de pagar esse preço. Você entendeu, meu amigo? Aqui é importante por demais entender o que é propiciação, o que é um propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca onde estavam os 10 mandamentos, onde estava o maná escondido e também a vara de Arão. Mas aquela tampa que era de madeira, mas toda revestida de ouro, foram feitos 2 anjos querubins com as asas em proteção da arca, os 2 curvados e virados um para o outro como símbolo do zelo, da proteção e do cuidado do Eterno para com a sua santa lei que estava dentro da arca. E é por isso que essa é uma arca da aliança, arca do testemunho. É um móvel muito especial que, inclusive, vale a pena te falar, que algumas pessoas morreram por tocar na arca indevidamente, cidades foram castigadas por ter levado a arca indevidamente, então não era qualquer pessoa que tocava na arca da aliança, mas as pessoas designadas e da determinada tribo de Levi poderiam conduzir a arca. Era muito especial, meu amigo. Ainda é especial porque a arca ainda existe e nós vamos ver isso ainda neste vídeo. Nós vamos agora falar um pouco sobre a pessoa ou as pessoas que ministravam este santuário. Primeiramente, já vou falar para você que era Arão. Arão foi o primeiro sacerdote e o primeiro sumo sacerdote. Então, atenção para você entender. Deus escolheu Arão como sacerdote para ministrar esse santuário, e escolheu também os seus filhos e todas as pessoas da tribo de Levi, que foi a tribo que não se contaminou naquela idolatria adorando bezerro de ouro, pois por isso, então, eles foram escolhidos. A tribo de Levi foi escolhida para fazer o santo serviço no santuário. Pela manhã, bem cedo, o sacerdote Arão tomava o seu banho, tinha ali os seus ajudantes, seus filhos e outros que
que lhe ajudava nos vestuários, na preparação. Como era o vestuário do sacerdote? Isso você vai encontrar em Êxodo 28, lá você lê com mais calma. Primeiro, uma túnica branca representava o caráter e a pureza. Essa túnica branca, vem aqui, vem aqui. Essa túnica branca são vestes talares. É uma roupa assim, olha, vem até aqui, branca, ela ia até nos pés, aquelas vestes talares grandes, ali era a túnica. Agora vamos continuar aí, ó. A número 2, manto azul. Tinha um manto azul. Esse manto azul é onde ficavam as campainhas. Então, olha aí, olha aí, olha aí, dá para você olhar que neste manto azul tem aí os sinetes. Dá para perceber, né? Tem os sinetes. Então, venha cá, estes sinetes mostravam que quando ele entrasse no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, as pessoas iriam saber que ele estava ministrando e estava vivo. A informação de que se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, nós vamos já falar sobre isso, em pecado ou em falta com Deus, ele seria fulminado, ele seria morto. Por isso, estes sinetes são muito importantes. Mas vamos continuar aí a olhar essas vestes. Terceira peça era o éfode. O éfode era uma espécie de avental preso pelo cinto. Gente, essa terceira peça, que é o éfode, era uma espécie de avental. O avental prova que você está pronto para servir, para ser servo. O sacerdote, quando botava a terceira peça, ele estava dizendo, eu vou servir, eu não vou ser servido. Aqui hoje, né, a liderança, esses homens que ministram, eles querem ser servidos. Ah, se não me chamar pelo título, eu fico brabo, né? Lá não. O sacerdote é aquele que serve. O cinto, que também é um ornamento de serviço, o cinto faz parte dessa questão de quem vai servir. Quando a pessoa se cingia, que passava o cinto, se tracava no meio, o cinto é prova também de que o sacerdote iria servir. Vamos então em frente. Aqui nós chegamos numa peça importante, que é o peitoral. O peitoral tinha uma referência, Urim e Turim, referência esta a duas pedras preciosas muito importantes, que era Urim e Turim. Mas esse peitoral tinha também as 12 pedras, cada pedra representando uma das tribos de Israel. Esta foto do sacerdote, essa é uma foto ilustrada, viu, gente? Do sacerdote, só para a gente entender. Vem aqui, eu quero comentar a última peça do vestuário com você. A última peça do vestuário era uma lâmina fina de ouro, colocada na testa, como se fosse uma mitra. E nessa mitra, ou nesta lâmina de ouro, estava escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E às vezes as pessoas, os pregadores, os sacerdotes, que ministram hoje nos templos e nas casas de orações para todos os povos, eles não dão o devido valor a esta expressão, santidade ao Senhor. Por que uma lâmina de ouro puro estava na testa aqui do sacerdote? Para que ele lembrasse que ele estava ministrando para um Deus santo. E por isso a expressão era santidade ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Todos os dias levantava lá o sacerdote bem cedo, tomava o seu banho e já tinha seus ajudantes para lhe ajudar a colocar toda essa roupa que a gente acabou falando, toda a veste sacerdotal, né? E ele começava colocando, então, a túnica e ia colocando todas as peças. Depois de todo preparado, isso aí, quando chegava 9 da manhã, ele tinha que já estar pronto para ministrar. E então, 9 da manhã, ele sacrificava um cordeiro pelos pecados do povo. Esse sacrifício desse cordeiro sem defeito não era por A e nem por B, nem por fulano nem por Beltrano. Era genericamente por todo o povo de Israel. E ao mesmo tempo para provar e mostrar que estava a partir dali funcionando o santuário. Então, a partir desse horário é que começava o atendimento ao público. Ao mesmo tempo, estava deixando bem claro que a salvação e o perdão estava à disposição para todos. Agora, com relação ao povo, o povão que pecasse, que cometesse um erro, um pecado conhecido, e esse pecado chegasse ao público, ele teria que obrigatoriamente vir sacrificar uma oferta, um animal, um cordeiro, pelos seus pecados. Se ele não fizesse isso, seria ele apedrejado. E se ele não tivesse o cordeiro, às vezes um pobrezinho se vira.
Ele se virava, pedia emprestado, comprava, ou então não peque. Porque se pecar, vai precisar comprar ou pedir emprestado, ou enfim, te vira. Mas tem que ter um cordeiro sem defeito. E essa pessoa, esse pecador, trazia o cordeiro, chegava aqui no santuário, no pátio, e então era anunciado, alguém, olha, tem um pecador, já chegou um pecador aí, ele traz um cordeirinho aqui. Então ia lá o sacerdote, e aí atendia essa pessoa ia dizer qual foi o seu erro, qual foi o que ele queria meter. Ele tinha que confessar. O pecador tinha que confessar, queridos. O sacerdote representa Jesus, não esqueça disso. Então ele tinha que confessar. Aconteceu isso aqui, sacerdote, aconteceu. Ele, muito bem, então venha cá, vamos ajoelhar, coloque tua mão aí na cabeça da ovelha, ou do cordeirinho, coloque sua mão aí, vou fazer uma oração para que você seja perdoado. Agora depois você mesmo vai ter que imolar o cordeiro. Pega a faca assim, pega o cutelo assim, segura o cutelo assim, porque tem pessoa que, né, às vezes as senhoras, né, as mulheres têm dificuldade de matar até uma galinha, um frango, né? Aí, então fica lá. Mas a pessoa mesma teria que imolar o cordeirinho. Meu amigo. Porque isso representa que cada um de nós é culpado pela morte do Senhor, pelos nossos pecados. Porque quando ele morreu pelos pecados que eu ainda iria cometer e pedir perdão. Então, atenção para isso. Voltando então à cerimônia lá do santuário, aquela pessoa com lágrimas nos olhos ou com tristeza no coração, pegava o cutelo e puxava ali e matava o cordeirinho. Cordeirinho sangrando, então ali era por conta agora do sacerdote. O sacerdote aspergia o sangue, simbolicamente ali, era o sangue do cordeiro. Naquele sangue, simbolicamente, estava representado o pecado daquele infrator, daquele irmão que pecou, que agora confessou. Então o sacerdote pegava esse sangue de uma forma reverente e entrava com esse sangue no lugar santo e aspergia a ponta do altar, tinha lugares que ele aspergia com aquele sangue e tinha que transferir esse sangue do pátio para dentro do santuário. Porque esse sangue, não esqueça, que sangue representa a vida. Então, a vida que estava ali, naquele sangue, que era a vida do cordeiro, agora estava dando perdão para aquele pecador. Por isso, os pecados do pecador, transferido para aquele sangue, para aquele cordeiro, ficava no santuário. Alguns têm dificuldade de entender, mas lembre-se que a cerimônia que acontecia todo dia, e esse sacrifício, esse holocausto animal, era uma transferência de pecado do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Essa vida do cordeiro representava a vida do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a tua vida, o teu perdão depende do sangue do cordeiro. É porque o sangue do cordeiro leva esse caso para o santuário, nós vamos já ver. É por isso que as tuas orações entram e vão para o santuário, hoje o santuário celestial. Mas vamos avançar. Bom, queridos, terminado isto, essa pessoa era despachada e ia para casa, estava tranquilo. Isso acontecia todos os dias durante o ano todo. E quem ministrava, quem fazia isso, era o sacerdote. Agora vamos falar um pouco do sumo sacerdote, que era outro personagem que também representava a Cristo, só que ele ministrava uma só vez no ano. E ele não era encarregado de fazer essa intercessão de transferência entre o culpado pecador e o santuário. Agora, o sacrifício, o ritual que o sumo sacerdote iria fazer uma vez por ano, nós vamos já ver a data, era para limpar todo aquele pecado que ao longo do ano era transferido para o santuário. Agora é chamado o nome de expiação. É uma cerimônia diferenciada, porque agora é uma expiação. E por mais que alguns acham estranho que o pecado ia ser transferido para o santuário, o pecador era perdoado, mas o caso não estava encerrado, alguns acham estranho. Mas é assim que a Bíblia diz. Eu vou colocar na tela para você Levíticos 23, o versículo 26 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Trareis oferta queimada ao Senhor. Vamos meditar. Agora você viu que agora é expiação. JR, mas o que é expiação? Expiação agora vai ser limpo, definitivamente eliminada, vai ser tirado, vai ser eliminado, vai ser expiado, mesmo que limpo, consagrado agora ao santuário.
O santuário da terra tinha, sim, um dia especial onde ele era limpo. Então, chegava no final do ano, esse santuário não estava muito cheiroso. E a expressão era limpeza, expiação, purificação do santuário. Mas e para o povo? Para o povo era uma solenidade porque era dia de julgamento, dia de juízo. Meu amigo, porque era o povo que estava ali representado naquele sangue que fora transferido para o santuário. Era o caso de cada um que estava ali representado no sangue do cordeiro que foi transferido para o santuário. É como se Jesus pegasse a tua oração e levasse para que o Pai atendesse. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vale a pena a gente observar que havia uma convocação, por isso que a expressão que a gente leu foi havia santa convocação. Havia 10 dias de convocação, que eram as festas das trombetas. Nós vamos já falar das 7 festas, você vai entender. Então, havia na quinta festa, que era a festa das trombetas, era 10 dias de convocação. A partir do dia 1º do mês 7, havia convocação, o que hoje muitos chamam de novena. Mas naquela época não era novena, não. Era dezena mesmo. Era 10 dias de convocação da trombeta. Dia 1º do mês 7, olha, lá vem o juízo. Dia 2, lá vem o juízo. Vai chegar o juízo, vai chegar o julgamento do povo de Deus. Atenção, povo de Deus, atenção, povo... Quando chegava no dia 10, era o dia do juízo. Era o dia da expiação, santa convocação. Então, todo o povo que havia se preparado agora vinha para a frente desse tabernáculo. É aquele povão que durante o ano todo dependeu do santuário para obter perdão, dependeu do cordeiro para obter perdão, dependeu do sacerdote para obter perdão. Porque tudo isso apontava para Jesus. Então, agora esse povão se reunia na frente do tabernáculo. Era uma solenidade. Era uma manhã especial. Era considerado naquele dia um sábado de repouso. Ninguém podia nem pensar de ir trabalhar para a empresa, não sei para onde. Não, era um sábado, dia de repouso. Podia cair na quinta-feira, na quarta, enfim. Era no dia 10 do mês 7. Independente de que dia da semana caísse, era dia 10, o dia da expiação, dia 10 do mês 7, de cada ano. Você entendeu? Entendeu? Então tá, o povo está na frente do tabernáculo, reverente, e agora o sumo sacerdote. Não era mais o sacerdote, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote convocava o povo, fazia lá um sacrifício pela sua família, por ele mesmo, sua purificação, e depois fazia um sorteio. Traziam 12 bodes e faziam um sorteio. Tá aí, o dia da expiação, Levítico 16, 8. Nós vamos ler o versículo 8, 9 e também o 10. Verso 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelos pecados. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Venha cá, esse assunto não é fácil. Então o bode emissário é um bode representativo que não representa o Senhor. Aí tu pergunta, mas e por que será que esse segundo bode vai perdoar pecado? Não, queridos. O bode que representa alguém que perdoa pecado precisa entrar no santuário, criatura. Essa expiação que é feita aqui, essa culpa que ele leva nos ombros, pecado de todo mundo, do mundo todo, desde o primeiro tempo, é porque ele é o pai do pecado, ele é o pai da mentira, ele é o originador do pecado. Isso você sabe. Foi ele quem originou o pecado. E isso não posso nem te explicar. Foi um mistério, foi no céu. Mas ele originou isso no seu coração, no coração dele. Então ele é o pai do erro, da mentira e do pecado. Aqui na terra não foi diferente. Foi ele, Satanás, a antiga serpente que foi no Éden e de uma forma covarde, traiçoeira, enganou a nossa primeira mãe. Enganou a Eva e Eva caiu e pecou. Então aquele casal caiu, sim, por fraqueza? Sim, mas por tentação dele, o tinhoso, o inimigo. Então, como é que você quer inocentar Satanás? Calma, ele é culpado sim. Então, no destino final
que aquele dia representava a expiação do santuário, ele tem que ter culpa sim. Ou tu acha que seria justo ele passar ileso numa cerimônia onde Jesus, representando os cordeiros que foram imolados, e todo animal que foi imolado derramou sangue, cujo sangue entrou no santuário, seria justo que Satanás nesse evento passasse impune? Não, ele foi representado sim, pelo bode emissário. Pelo bode emissário. Então, se houve sorteio entre 2 bodes e a Bíblia diz, um é para o Senhor, representa aqui, o Senhor. Esse vai ser morto. Esse o sangue vai entrar no santuário. Porque agora este sangue do bode não está transferindo o pecado de ninguém para o santuário. Entenda, pelo contrário, esse sangue desse primeiro bode, ele está limpando simbolicamente o santuário. Limpando, perdoando, eliminando. Tipo que a Bíblia diz, e lançarei no mar os teus pecados, tuas culpas, e delas não me lembrarei mais. Entendeu? Isso é que é eliminar. Isso é que é purificar o santuário. Por isso que o santuário ficava purificado. Tipo assim, as questões anteriores estavam até ali resolvidas. Zerou tudo. Todo o pecado de cada ano era zerado no final do ano, no dia 10 do mês 7. Ficou entendido isso aí? Bom, agora quanto o outro bode que representa, e eu creio que ele representa mesmo Satanás, esse bode emissário, aqui a Bíblia diz que é um bode emissário. Mas olha a característica aí. Ele não iria morrer, não iria derramar sangue, porque o sangue dele não salva ninguém, ele não ia morrer no santuário, não, ele ia ser tipo culpado, porque havia uma oração dizendo, este bode emissário, ele é culpado, por isso é que a Bíblia diz que ele vai fazer a expiação, tipo, leve você teus pecados, leve os pecados que fulano de tal cometeu, porque você que fez ele pecar. Então esse bode era entregue a alguém que o levava para um deserto bem longínquo, bem distante, onde se tivesse a certeza de que ele não escaparia vivo. E era solto lá no deserto, representando e prefigurando o milênio de Satanás antes de ser destruído. Aquele bode iria morrer, sim, mas depois de passar por aquele período no deserto. Ele iria morrer como culpado. Segunda festa. A segunda festa está aí para você na tela, é a festa dos pães asmos. E o que era as festas dos pães asmos? Que acontecia dia 15, ou um dia depois da morte do cordeiro. A festa dos pães asmos, esse asmo, é porque eles não colocavam fermento na sua comida, no seu pão, depois da morte do cordeiro. Eles comiam erva amarga com o cordeiro. Esse amargo é a tristeza. Basta você ler a história e ver como os discípulos estavam depois da morte do Senhor. Estavam todo mundo sofrendo durante esse período de pães asmos. A terceira festa era a festa da primícia, ou das primícias, que todos os frutos, os primeiros frutos de cada colheita, de cada agricultor, de toda a parte do povo de Israel, só do povo de Israel. Essas festas é para o povo de Israel, não era obrigado para os outros. Ele está falando com seus filhos, aqueles que acreditam nele. Então o povo de Israel, povo de Deus, tinha como terceira festa a festa das primícias. Do dia 16 ao dia 23, todo mundo trazia e entregava aí no templo, entregavam no templo as primícias, ou seja, no santuário. Eles entregavam seus primeiros frutos no santuário. Já que cada festa dessa tem uma representatividade, aí você deve perguntar, e hoje o que são as primícias, JR? Já aconteceu? Já, sim, senhor. Aqueles que representaram com Jesus, na sua ressurreição, eles foram levados ao céu, as primícias, ao santuário verdadeiro, já que não tinha mais santuário na terra. Porque quando Jesus morreu, você lembra que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo? Então, a partir dali para frente, tudo que Jesus fizesse já era cumprindo de uma forma espiritual, já que essas 7 festas eram proféticas também. Eram literais ali, mas eram festas proféticas, iriam acontecer depois. Então a morte do soberano já foi parte do plano profético, estava profetizado. Pois bem, então o soberano levou esses mortos que ressuscitaram com ele e entregou ao Pai no céu. Essa é a primícia. Primícia, os primeiros frutos de uma grande ressurreição que haverá agora no final dos tempos.
Então foi entregue as primícias. Então simboliza que a terceira festa, sim, já foi cumprida. Vamos para a quarta festa. A quarta festa era a festa do Pentecoste. O Pentecoste era uma festa onde as pessoas, uma festa espiritual, onde as pessoas de toda parte tinham que vir 50 dias depois da primícia. Por daquela primícia de entregar os frutos ali, 50 dias depois, praticamente 50 dias depois, tinha a festa do Pentecoste. Jesus passou na terra 40 dias antes de subir ao céu, instruindo. E aí ele disse uma coisa interessante: volte para Jerusalém, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz para os discípulos: olha, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E dizendo essas palavras, ele foi subindo, foi o último encontro, foi subindo ao céu. Bom, queridos, os discípulos vieram para o templo e passaram ali comungando durante 10 dias. Porque o Senhor disse: não saiam de Jerusalém até receber a promessa do Espírito Santo. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém, ficaram no templo, diz a Bíblia, e orando, buscando. E com 10 dias, depois da subida do Eterno Salvador, aconteceu o Pentecoste, como estava previsto. Ou seja, 50 dias depois lá da ressurreição de Jesus, aconteceu o Pentecoste. Então, queridos, as profecias se cumprem, quer eu queira ou não, quer você acredite ou não, ela vai acontecer. E no céu tem o santuário. Essa festa do Pentecoste é a festa de número 4 e já se cumpriu com os discípulos. Qual é a festa de número 5? A festa de número 5 é a festa das trombetas, como era a quinta festa das trombetas, a quinta festa profética. Bom, dia 1º do mês 7, começavam a tocar as trombetas. Segundo dia, trombeta. Terceiro dia, até chegar no dia da expiação, no juízo, dia do julgamento, purificação do santuário. A sexta festa era a expiação, aquela cerimônia solene de expiação. E aí você imagina assim, todo aquele povão na frente do santuário, o sumo sacerdote entrava para ministrar, o bode que representava o sorteio para o Senhor era imolado, o sangue dele entrava para o santuário, agora não para transferir pecado para lá, mas para limpar o santuário simbolicamente. E ele, o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo. Só uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo para ministrar. Mas alguns dizem que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada nos pés, porque se ele fosse fulminado ali, seria puxado. Porque se ele entrasse em pecado, seria fulminado. Mas agora, naquele dia, o sumo sacerdote tinha que entrar, porque ele tinha que interceder perante o Senhor e dizer: Senhor, o povo está pedindo perdão. E o povo quer obter seu perdão. E ele entrava. Agora lá fora o povo, tu imagina, o povo de Israel estava para não se conter. Todo mundo pianinho, todo mundo atento, ouvindo, até o curioso, todo mundo... Não, ainda está tilintando aquelas sinetas, ou aqueles sinetes lá da orla do manto do sumo sacerdote. É sinal de que ele está vivo, está transitando. Ficava atento num silêncio que era num silêncio grande, num silêncio reverente. Enquanto ele estivesse tilintando a campanha, está vivo. Eles ficavam orando: ó Senhor, aceite nosso perdão, aceite, Senhor, aceite todo mundo ali, para que Arão voltasse vivo. Quando era visto e que era aceito pelo Senhor, pelo Eterno, pelo Soberano, quando era aceito, a liturgia era aceita, aí subia uma fumaça, uma densa fumaça, de cima do lugar santíssimo, de cima da sala do trono. E também era visto um clarão, como uma glória, que ficou conhecida como Shekinah, a glória do Eterno. Ele dizendo que aceitava, dizendo que tudo estava bem. Agora você consegue imaginar um ser humano que entra na presença do Eterno, e ali você consegue imaginar, pela fé, o Arão fazendo oração: Senhor, aceite o seu povo, está aqui. Se alguma coisa nós erramos ao longo do ano, para o Senhor perdoar o povo. E Deus respondia favoravelmente através da Shekinah, através da glória dele, através dessa fumaça. E aí, queridos, o povão, quando via isso aí, se alegrava: ô Senhor, obrigado, o Senhor aceitou nossa oração, nosso sacrifício, o Senhor nos perdoou, estamos com o Senhor. Louvado é o nome do Senhor.
Todo mundo ia para casa feliz, perdoado e começava tudo de novo. Mais um ano de luta, mais um ano de sacrifício. A sétima festa é a festa do tabernáculo, onde as pessoas saíam de suas casas com sua família e iria habitar durante 7 dias em tendas, em tabernáculos pequenos. A expressão era tabernacular. Eles iriam para a festa do tabernáculo, era uma espécie de acampamento, era uma espécie de retiro espiritual, onde cada líder, cada pai de família, cada chefe iria orientar os mais novos e contar todos os milagres, travessia do Mar Vermelho, a fuga do Egito, a viagem, todas as bênçãos, Deus providenciando água, o maná, todas as bênçãos, histórias e milagres que o Senhor proveu para o povo ao longo do seu êxodo. Tudo isso era contado durante a sétima festa, que é a festa do tabernáculo. Assim que era, pois acredite, ela vai se cumprir quando Jesus voltar. A informação profética diz que passaremos 7 dias antes de chegar ao destino que é o céu, tabernaculando. Não me pergunte como que eu nunca fui, mas diz que nós vamos tabernacular 7 dias viajando daqui para o céu. Eu estou curioso, por isso quero me preparar para que eu possa estar ali junto com os salvos. Então essa festa do tabernáculo, a festa de número 7, é depois da volta de Jesus. Vamos ler Daniel, capítulo 8, versículo 14, para entender essa questão de santuário no céu. Existe ou não existe? Tem aqueles que, não existe não. E para essas pessoas eu perguntaria, que sentido teria o santuário da terra se ele não fosse uma figura do santuário eterno, como disse o Senhor? O Senhor não mente. O Senhor disse, olha, tu vai fazer aí, é uma figura do que eu tenho aqui. Então a pergunta é, como está funcionando? Ainda está funcionando o santuário do céu? A que fase está ali? Quem é o sacerdote? E quem é o sumo sacerdote? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Eu vou ler aqui e você, por gentileza, me acompanhe aí, tá? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Meus amigos, essa é a maior profecia de tempo profético que eu acho na Bíblia. Não é a primeira profecia, digo, é a maior profecia de tempo profético. A extensão. Porque aqui ele está dizendo, olha, quando se completar 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Assim que está em Gênesis, né? E foi lá a primeira tarde e a primeira manhã, primeiro dia. Então, um dia é uma tarde e uma manhã. Daniel 9:25, vamos ler Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, depois 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, por que eu estou lendo esse verso 24? Para você entender melhor que desse período todo de 2.300 anos que você encontra em Daniel 8:14, ele tirou 70 semanas proféticas para o povo de Israel. Quanto é 7 vezes 7? 49? Então, 490 anos a contar daquele ano que a profecia foi contada, o marco a gente já leu. A gente no versículo 25 a gente já leu, né? Que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E que ano foi esse? Então, esse é o marco 457. Se você contar daí para frente, sabendo que essa contagem daquele ano era descendente, se você subtrair os 490 anos destinados aos judeus, você chega até o ano 34. E se você somar o restante que fica, que é 1.810 anos que restam dessa profecia, se você somar 1.810 anos mais
34, que é o ano que terminou a misericórdia para os judeus, que a nação judaica deixou de ser nação eleita, povo peculiar, foi no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Foi ali que eles confirmaram sua rebeldia e a rejeição ao Salvador. Foi ali que a salvação passou para quem? Para nós, os gentios. Então, se você somar 34 mais 1810, você chega a 1844. A mesma conta que o Guilherme Miller e seus companheiros fizeram. É fácil de fazer isso. Mas agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Porque a Bíblia diz assim, ó, tá na tela para você de novo, até 2000, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Então, o cumprimento dessa profecia de Daniel 8,14 só vai terminar em 1844. Por isso que eu disse no começo, é o maior período de tempo profético que eu encontro na Bíblia. Começou em 457 a.C. e termina só em 1844. Só que a informação do versículo aqui não está dizendo que a terra é santuário, e foi isso que foi o engano de Guilherme Miller com seus companheiros, mas está dizendo que o santuário será purificado. E agora eu passo para você. Que santuário será purificado então, se em 1844 não tem mais santuário na terra? O santuário em Jerusalém foi queimado no ano 70. Então, em 1844, não tem mais santuário na terra, acabou. Aliás, é bom lembrar que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando claro que a partir dali a vigência daquele santuário terreno se acabava. Não precisaria mais a morte de cordeirinho para que você fosse perdoado e salvo. Agora tudo é no santuário celestial. Agora tudo é com o Cordeiro verdadeiro. Aí eu pergunto novamente, então que santuário estará sendo purificado no final daquele tempo dito por Daniel, em 1844? O santuário do céu, meu amado. Hebreus 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu ou fez, não o homem. Você entendeu, meu amado? No céu tem um santuário e quem fez aquele foi Deus, não o homem. Outra coisa, o Senhor se assentou à destra do Todo-Poderoso e ele ministra como sumo sacerdote no santuário do céu. O soberano Senhor Jesus é o real sumo sacerdote que foi representado na terra por Arão e outros. Quando, porém, nós estamos lendo agora Hebreus 9, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio a Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Ei, vem aqui. É lá que está defendendo tua causa o nosso advogado, porque Jesus, além de sumo sacerdote, não esqueça que o sacerdote terreno era o intercessor. Era ele que entrava na sala do trono do Eterno para interceder, mercê pelo povo. Então é Jesus que entrará na sala do trono do Eterno, do seu Pai, do nosso Deus, para interceder por você e por mim, para que sejamos salvos. Não pense que a salvação tua foi resolvida tudo na cruz. Na cruz foi pago o preço exigido, preço de sangue, mas agora a santificação é uma coisa diária. A tua salvação só vai ser resolvida se no dia final da expiação, no dia do fechamento da porta da graça, se você for confirmado, perseverante. Por isso que a Bíblia diz, quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Você ainda lembra o que é que tinha dentro da arca da aliança, aqui no santuário da terra? Você lembra, né? Eram os 10 mandamentos, que representam o caráter do Eterno. E as pessoas vão ver a arca da aliança agora no santuário verdadeiro. Com certeza, uma arca da aliança maior, mais bonita, mais gloriosa, mais majestosa. E ali dentro, você e eu, nós veremos os 10 mandamentos. Sabe qual é o 4º mandamento que vai estar brilhando lá? Não é domingo não, amado. É o santo sábado do Senhor, o dia que representa o poderio da criação do Eterno, o dia de descanso,
o dia santo. Você entende agora porque o 7 está impregnado em todas as profecias? 7 para cá, 7 para ali, 7 em tudo. Agora você vai ver o 7º dia brilhando, brilhando, glorioso entre os 10 mandamentos, os 10 decálogos no santuário verdadeiro, no santuário celestial. Por isso que na capa desse vídeo você viu o julgamento de você, o meu, é no santuário. A decisão, nosso destino é no santuário. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que? Deus? Ah, não, é Jesus Cristo, homem. Você entendeu? Porque tem aqueles que acreditam que Jesus não é o Filho de Deus. Tem uns que pregam que Jesus é o próprio Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Por isso ele se identifica aqui no final da história da raça humana. Eu sou o intercessor de vocês. Eu sou advogado de vocês. Eu estou ministrando no santuário verdadeiro por vocês. Eu sou Jesus Cristo, o Filho eterno. E ele se identificou como Jesus Cristo, o homem. Eu quero encerrar o vídeo, meus amados, fazendo uma pergunta para você. É possível deixar de pecar enquanto estivermos na terra? Já que o nosso caso vai ser julgado lá no céu, como saber como é que está meu caso? Não tem como saber, querido. Não tem como saber como está o teu caso e o meu caso. Está na mão do advogado. Isso se você confia nele. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele quer que você não peque. Se você vai ler, ele diz, eu quero, filhinhos, que você não peque. Mas se você pecar por acidente, você pecou, por acaso pecou, aí você busca o advogado, Jesus Cristo, o justo. Tem muita gente da própria igreja que eu faço parte, que prega, dizendo que as pessoas só podem deixar de pecar quando Jesus voltar. Muitos pastores adventistas estão pregando assim. Não. Só vamos parar de pecar quando Jesus voltar, porque ele transforma e tal. E aí bota aquelas referências que a gente já conhece, né? 1 Coríntios 15, 52 e tal. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Ficou claro, meu amigo? Ficou claro para você, meu irmão, meu amado, que ficou comigo até agora nesse vídeo? Que Deus te abençoe. Mas aqui está dizendo, queridos, que quando for tomada a decisão irrevogável lá no santuário, todo mundo aqui está comendo sua pipoca ou está brincando? Sabe-se lá o que está fazendo o povo de Deus. Tomara que seja pregando, evangelizando, jejuando, orando, confessando, buscando o Senhor, se consagrando. Tomara que seja isso que nós estejamos fazendo, porque nós não vamos saber o dia que se fecha a porta da oportunidade. Outra informação que disse aqui, que é muito sério, essa informação aqui contradiz o que a maioria dos pastores pregam. Aqui diz que, e naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Querido, essa informação aqui diz que os justos viverão os últimos dias da história desse mundo sem intercessor no santuário celestial. O soberano sumo sacerdote chegará uma hora que ele suspende os trabalhos. Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Preferencialmente o versículo 5. Ele joga o incensário fora. A partir dali ele vai tirar as vestes sumos sacerdotais, de intercessão, e vai pôr as vestes de vingança, diz a palavra do Eterno. Vai colocar vestes reais, as vestes reais, a coroa real, que agora ele vem como juiz, como rei, senhor dos senhores, e não mais como advogado. Ele não vem para a terra advogar e nem convidar ninguém para o reino. Ele vem trazer o veredito, como diz Apocalipse. Eis que cedo venho, e comigo está meu galardão para dar a cada um conforme as suas obras. E nesse intervalo em que ele está no santuário, mas ele sai da sala de intercessão, a gente não sabe quantos dias, mas é o período que a palavra dele está dizendo. O testemunho do Senhor está dizendo. Os justos terão que já ter tomado suas decisões, parado de pecar os pecados conhecidos, santificado a sua vida. Por quê? Porque nós não teremos intercessor no céu. Quem pecar nesse período é porque está perdido. Qualquer adventista que pecar depois que Jesus sair do lugar santo onde ele faz intercessão,
E depois que ele sair do lugar santíssimo da presença do Pai, quando ele fizer a última visita ao Pai como sumo sacerdote, para interceder pelo povo, a partir dali é a expressão bíblica de quem está salvo está salvo, quem está perdido, quem é santo santifique-se mais, e quem está perdido. Isso está em Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Meus amados, então a orientação final para nós é: pare de pecar os pecados conhecidos, meu amado. JR, para de pecar os pecados conhecidos. Eu quero agora encerrar lendo com você Hebreus, o capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Você entendeu, meu amado? Mas ficou claro que tem um santuário no céu. O santuário da terra era só uma cópia. Sim, o sumo sacerdote que aqui ministrava embaixo era só uma representação do próprio Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor. Aliás, ele é o único para a questão de salvação. Só ele resolve. Então, que Deus te ajude. Acredite na existência do santuário. Acredite na existência de um intercessor, Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te salve. Eu quero aqui pedir uma gentileza, como sempre faço. Eu tenho o compromisso de orar pelas pessoas que são inscritas nesse canal. Portanto, se você é inscrito, eu quero fazer uma oração por você agora. Feche teus olhos. Se você não é inscrito ainda, eu te pergunto o que está esperando, amado. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixe o teu like, seja um de nós, seja um mensageiro, se envolva nesse negócio. O nosso nome está em revista no céu, faça alguma coisa, porque Deus conta com você. Vamos orar. Soberano Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem do santuário. Ó soberano Senhor Jesus, muito obrigado pela sua intercessão junto ao Pai. Eu quero lhe apresentar essa pessoa, esse amigo que assistiu o vídeo até agora comigo, esta amiga que assistiu o vídeo até agora comigo. Eu quero também interceder em favor daqueles que são inscritos no canal, todos aqueles que vão se inscrever, Senhor. Nós formamos uma família de peregrinos aqui na terra, mas nós queremos um dia ser chamados de os remanescentes, os vitoriosos, os eleitos. Isso só será possível se o Senhor nos ajudar. Portanto, ajude-nos, perdoa-nos, salve-nos. É o que nós lhe pedimos em seu próprio nome, ó Senhor Jesus. Amém.